Sim. Chefe, a gente está falando aqui de um cenário de guerra. Em guerras, infelizmente, a gente tem. Os efeitos colaterais são mortos e feridos, né? Inclusive é por isso que sai-se do calibre 762 para o 556, porque fere mais e soldado ferido dá mais trabalho do que soldado morto. E o senhor começa a se preocupar com esses soldados feridos, principalmente os amputados. A gente vê que o senhor está até ostentando na camisa eu aí. vim com a camisa do Heróis do Rio de Janeiro. Heróis do Rio de Janeiro. Como é que é teu envolvimento com Heróis do Rio de Janeiro? Assim, como eu falei, né, eu comecei a ver essas questões de mortes e feridos lá quando era aspirante, em 94. Me lembro de uma situação muito traumática, né, assim, impactante, né, melhor dizendo, para quem é aspirante, para quem é novo na polícia. Um motociclista chamado Daniel, né, fazia sempre parceria com um motociclista chamado Esteves, quando eu fui aspirante, né, no 13º. Sempre patrulhavam juntos, eram amigos pessoais, fizeram Cefap juntos, acho que tinham estudado na mesma escola antes, que esse cara que é amigo, né, desde a infância, adolescência. Aí um dia lá o Daniel teve um problema pessoal qualquer, não podia, o Esteves foi patrulhar sozinho, mataram o Esteves. Aí o Daniel, eu vi o Daniel chorando assim como uma criança, né? Um cara durão, o cara era aqueles cara dupla, né? A gente chamava eles de chips, né? Que tinha uma dupla de moto há muito tempo atrás, um seriado antigo. O cara chorava igual a criança e a tristeza do cara. E aí eu comecei a contabilizar esses troços, esses números, né? Essas informações tristes, né? Trágicas. Mais adiante, né? Um amigo meu pessoal, né? Meu melhor amigo, né? Foi morto dentro de um ônibus. O cara tinha passado para policial civil lá de Brasília, que ganha igual o policial federal, ganha bem. Ele tinha feito medicina veterinária, mestrado e doutorado em veterinária, estava ajudando a montar o canil lá. Foi morto dentro de um ônibus aqui quando estava trazendo a garota dele para apresentar aos amigos, a família que ia casar com ela logo depois. Ela estava no ônibus ao lado dele. No fundo do ônibus, sentado, o cara entrou marginal com 5 mandados de prisão, cheio de problema, sentiu que ele era policial e atirou nele. Um ônibus em movimento, foram situações bem fortes. E aí, né, começo a ver os números, né, os números já vem manipulando há muito tempo, mas aí tem a oportunidade né, de só ser ouvido no último posto. Não sei se é uma vantagem ou uma desvantagem, mas antes, quando você começava a falar, criticar, pedir informação, quase nunca fui bem recebido, né? Mas e aí quando cheguei ao último posto, ainda fui comandar a diretoria de assistência social, aí eu vi o drama humano que estava por trás daquilo. Era um drama que qualquer coisa que eu fale aqui é pouco diante da realidade, né? A realidade aí dos policiais feridos gravemente é que, por exemplo, se o cara está paraplégico ou tetraplégico, muitos são obrigados a enfiar uma sonda uretral, que é um pedaço de plástico, um tubinho de plástico, por dentro da uretra, às vezes 10 vezes por dia para tirar a urina da bexiga, porque senão o cara pode ter infecção urinária grave. É uma rotina que eu acho que a maioria dos seres humanos desconhece, porque não tem esse problema. O tubo tem lubrificante e antibiótico para poder fazer a introdução e contaminar menos. Os caras sentem dores fantasmas o tempo inteiro. Tem cara que acorda e começa a sentir dor. Posso citar o exemplo do Fávaro, por exemplo, que é o vice-presidente da ABERJ, né, Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro. Ele, nos primeiros 45 dias que ele ficou na UTI, depois foi baleado, porque estava preocupado com a tropa que ele fazia parte, ele teve 90 infartos do miocárdio, uma média de 2 por dia. Entendeu? Eu não sabia nem que era possível esse número. Eu também não. Para mim, infarto você tinha 1, né? 2, morria, dá 1, fulminante. 90 infartos em 45 dias. E são caras que lutam pela saúde até hoje, né? Mil dificuldades e tal, e tem uma resiliência absurda. Aí, quando na DAS eu percebi a dificuldade que é você ter verbas pequenas, porque é a realidade do Estado, né? O Estado geralmente gasta mal, né? Investe em algumas coisas que não são tão importantes. E aí vi que a gente tinha que criar um mecanismo de absorver doações que apareciam lá, empresário, amigo. Isso foi muito positivo também, que a gente que é policial acha que só tem inimigo, né? Muitas vezes vi que tem gente que quer ajudar. Mas o cara chegava lá, quer ajudar, não. Como é que eu posso depositar? Não pode. Se depositar, vai para o Caixa Único do Estado. Então, o Caixa Único do Estado, a chance de você ver o dinheiro praticamente zero. Vai gastar onde quiser, licitação, não sei o que. Então, tinha cara que dava, a gente tinha um cofre
amador, né? Mambembe dentro do armário lá trancado, que aí o cara doava dinheiro, tal, aí você comprava as coisas, né? Aí comprava muleta, comprava cadeira de rodas, som do uretral, fralda, né, geriátrica, de uma maneira ilegal, né? Não estava dentro da lei, mas necessária. Então tinha que ser feito. Então qual é a solução para isso? Vamos ver o que o nego já fez aí ao redor. A Marinha, né? Aí eu lembrei do meu avô. Meu avô teve na Segunda Guerra, era da Marinha, morreu, deixou a pensão para minha avó, que quando morreu foi para minha mãe, e ainda assim permitia que os netos da minha mãe, que eram meus filhos, pudessem participar do Unimed Beta da Marinha. Tem um preço que é 1/3, 1/4 do preço comercial. Como é que fizeram? Aí fomos lá ver o Brigo do Marinheiro, que é a Associação da Marinha que faz isso. Tivemos extrema boa vontade, que é característico da Marinha, quando a gente procura os caras facilitam, sabe? Mandaram o estatuto para a gente, explicaram, mostraram, levaram para mim e minha equipe ver. Aí montamos e ainda ampliamos o estatuto deles para poder criar e fazer qualquer coisa, e criamos a Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro, que tem uma preocupação de ajudar o policial ferido gravemente, e também as viúvas, né, e órfãos, né, que é um dado também pouco tratado, mas que na nossa estimativa, para baixo, 7.000 órfãos de policiais militares, sendo 3.500 são menores de idade. Então, você ajuda eles, é importante, né? Você precisa de doações para isso. A gente se preocupou também em não criar salário para os membros da Aberj, para não acontecer os desvios que a gente viu e vê em várias associações nossas. O cara monta um troço que é para beneficiar, mas o principal beneficiário é ele. Pô, aí não tem condição. Então a gente ajustou isso aí dessa forma bem radical, que é para não ter envolvimento, e aí conseguimos. A gente tem doações até hoje, precisa de mais doações, precisa expandir isso. A nossa ideia era que a Aberj funcionasse aos moldes do Abrigo do Marinheiro, que a Marinha abraçou totalmente, isso no final da Primeira Guerra Mundial. Aí você tem, do Abrigo do Marinheiro, funciona dentro de quartéis, militares da Marinha cumprem expediente, tiram serviço, né? São mão de obra da própria Associação Abrigo do Marinheiro, o negócio funciona azeitado. Essa era a ideia da criação. A nossa instituição, para variar, não ajudou, né? Não acoplou como a gente imaginou que fosse, porque a minha ideia era criar um negócio, andar, formalizou, ajustou, a instituição apoiou, passa até para ser um cargo, né? O primeiro estatuto falava no diretor da DAS ser o presidente da Aberj, que era para o cara acumular a responsabilidade. Mas essas são as utopias que você cria na tua mente, querendo fazer o melhor e vendo o exemplo que deu certo nos vizinhos. Na nossa instituição não funcionou. A instituição se afastou, né? Sempre aquela ideia de que você está ganhando o que com isso? Pô, nada. Isso existe mesmo? Não, estão se dando bem, aquele boato. Né? Aí a coisa não ainda decolou como deveria, embora já tenha feito muita lenha. Posso tomar a liberdade Claro. de interromper o senhor? Esse cara sabe disso porque eu pedi ajuda dele. Pedi ajuda desse cara e pedi ajuda de um major bombeiro amigo meu. Falei, olha só, o diretor da escola está querendo dar condição especial para para filho de bombeiro, filho de polícia. Aí esse cara me ajudou, indicou um tenente que está me ajudando nessa tarefa. E o amigo bombeiro falou, cara, olha só, se eu colocar alguém para ver isso para você, vão achar que esse cara tá tendo algum tipo de vantagem. Eu falei, não é possível, mas estão querendo dar desconto em escola. Desconto em escola, o cara vai pagar menos na escola. Não, cara, você não tá entendendo. Eu falei, cara, mas, o pessoal da PM já, tá tranquilo, a folha tá azeitada já vai acontecer. Aí, cara, bombeiro é menos gente, e é mais fofoca, não sei nem se vai acontecer. Aí ele falou, cara, faz o seguinte, pede pra ele formalizar por e-mail. Aí mandou um e-mail. Eu falei, e-mail, cara, vai cair na caixa de entrada do e-mail, e aí vai virar lixo eletrônico lá, né? Então, assim, o senhor tá falando da PM, mas de repente no bombeiro é até pior, porque justamente por ser menos gente. O negócio é complicado. Por exemplo, a primeira sede, né? Era sabe aquelas salas tem em qualquer empresa, como tem em quartel, qualquer força, qualquer área de delegacia, aquela sala que ninguém usa e joga colchão para dormir, às vezes entulha alguma coisa dentro. Tinha uma sala dessa sobrando onde eu comandava lá, um quartelzinho pequenininho que chamam de secrete.
Aí eu peguei, tem algum lugar que tem essa. Então, enquanto eu percorria a burocracia, né? Fazia documento, então, começa aí, ocupa essa sala aí com, né, a sede da associação para dizer que tem um lugar para receber correspondência. Aí bota aí. Fui acusado de desvio, não sei o quê. Então, sei que no final do conto eu fiquei tão irritado, como meu verniz de educação não é muito grande, cheguei para o pessoal que estava provocando e falei, olha só, faz o seguinte, abre um IPM, abre um ou vários IPM e coloca como acusação fundamental a criação de uma boca de muleta, uma boca de cadeira de roda, uma boca de fralda geriátrica, a gente criou isso. Não, tem boca de fumo? A gente criou uma boca de muleta, uma boca de fralda. Porque, pô, entendeu? A acusação não quer, não pode, tal, não sei o que, pô, a coisa está em construção. A instituição, em vez de abraçar, pô, você não gosta de mim, eu não gosto do cajueiro, então, pô, fala comigo, mas bota alguém para continuar pelo menos, porque o troço é importante. Pô, esses números que a gente tem, nós estamos falando em termos, se sair da estatística pura e para números, são mais de 25, bota aí no barato, mais de 30 mil homens mortos e feridos e afastados psicológica e psiquiatricamente. Mais de 7 mil órfãos. Pô, são números e quantidade de um efetivo aí de 115, 120 mil que serviu em 30 anos. Pô, é um em cada 4, né? É. Se incluiu os problemas psicológicos. Pô, isso eu estou minimizando. É mais do que isso. Né? Porque só de hoje na tropa, que está na região metropolitana, se seguir o mesmo preceito lá do coronel francês, a mesma estatística, e contando ainda que não tem rodízio, como a gente conversou, 22 mil, metade do nosso efetivo está na região metropolitana, 50% estão 11. 11 mil tem problemas psicológicos, psiquiátricos, que também não revelam para poder tirar serviço extra. O RAIS. Então nós temos um problemaço, batendo casa de dezenas de milhares de pessoas. Pô, então milhão, não gosta de mim, bota outro cara, mas não virar as costas, impedir, atrapalhar, perseguir, pô, aí fica difícil. Mas mesmo assim está andando, como é um negócio que não envolve, né, ajudar quem precisa, e nos ajudar, porque amanhã ou depois posso ser eu, pô. Vim para cá aqui agora para o podcast, armado, eu posso estar voltando para cá, trocar tiro, ficar paraplégico, tetraplégico, arrancar um pedaço da minha calota craniana. Ou, né, decorrente também do kit, né, do policial que tem 30 anos de serviço, obesidade, hipertensão severa, queda de cabelo e tal, você morreu, AVC, também ficar em cima de uma cama. Então, pô, o cara, a gente está pensando até na gente mesmo, mais adiante pode acontecer isso, não está impossível. Pelo contrário, os números mostram que as nossas chances são as maiores do mundo. Pô, agora é difícil convencer algumas pessoas, né, cara? Entendeu? É tipo você falou do bombeiro aí, né? A gente olha para o gramado do vizinho e sempre acha que é mais verde, né? Não, pô, mas os problemas são os mesmos. A Marinha conseguiu superar isso no final da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra, 1917, 18. Nós tivemos experiência aí mal sucedida, né? Caixa Beneficente, né? Caixa Beneficente nossa, uma briga na justiça atrás da outra, era aí leva o dinheiro, falha, não sei o quê. Sobre a lista da Marinha, né? Era isso? É o equivalente. Se a Caixa Beneficente da PM funcionasse 100% há décadas, foi criada até antes da Marinha, não precisava ter a BERJ. Estava resolvido. Hoje o cara que está lá, que eu conheço lá, ainda é o Max, está lutando para tentar dar moral de novo à Caixa Beneficente. Entendeu? Tentando botar nos trilhos e tentando moralizar e tentar desfazer a imagem negativa que ficou na Caixa Beneficente. Por exemplo, quando eu entrei, eu era obrigado. Você não tinha nem opção, né? Você entrava, o cara já começa a descontar para a Caixa Beneficente. Já na minha época já não era mais. Hoje